Boa noite, amados. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus. Eu estive alguns dias ausente, mas graças a Deus estamos aqui novamente. Não podemos parar e vamos compartilhar hoje um texto da Palavra de Deus. Vamos meditar juntos hoje sobre longanimidade, a longanimidade de Deus. Na carta de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 20, ele diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Longanimidade. Essa palavra longanimidade significa paciência. É um dos atributos de Deus, que Deus tem, de suportar as ofensas do ser humano, o pecado, a devassidão, a iniquidade do ser humano, por amar de forma incondicional. O Senhor Deus nos ama de forma incondicional, ao ponto dele ter essa capacidade de suportar a ofensa humana, a incredulidade, os abusos que o ser humano comete contra a santidade de Deus. Ele é longânimo, paciente, espera. O texto de 1 Pedro aqui nos fala a respeito dos primórdios tempos, da época do dilúvio. Desde que Deus criou o homem na face da terra, ele teve uma intenção de criar um homem, o ser humano, para o adorar, honrar o seu nome, ser como que companheiro de Deus. O homem seria companheiro de Deus. Ele criou o homem com essa intenção de serem companheiros, como ele fazia com Adão. Deus visitava Adão pela viração do dia e eram como que companheiros, confidentes. Mas o homem pecou, afastando-se da presença do Senhor. E aí Deus passou a exercer esse atributo dele chamado longanimidade, esperando que o homem se arrependa, esperando que o ser humano volte para ele. E aqui esse texto de 1 Pedro refere-se a esses tempos, os primeiros tempos antes do dilúvio, enquanto Deus tinha paciência com o ser humano. E a Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicava na terra, até que chegou o ponto do Senhor não suportar mais. Chegou a dizer que a terra cheirava mal nas suas narinas. E ele chegou ao ponto de tomar uma decisão de exterminar da face da terra o homem que ele havia criado. Então, amados, mesmo na longanimidade, mesmo na paciência, vai chegar um momento que a paciência de Deus vai se esgotar e o Senhor vai exercer juízo sobre a terra. E se nós olharmos bem, nós estamos nesse tempo em que a paciência de Deus já não aguenta mais suportar a maldade do homem, a incredulidade, a prostituição, a feitiçaria, a idolatria, a divisão entre Deus, entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Deus não aguenta mais. Mesmo longânimo, mesmo paciente, ele vai exercer juízo sobre a terra e não vai demorar. Porque nos dias de Noé aconteceu a mesma coisa. O Senhor chegou a falar: não suporto mais o que o homem tem feito. Então, quando Pedro relata aqui, fazendo uma exposição da palavra, ele diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e enquanto se preparava a arca, na qual apenas 8 pessoas se salvaram pela água. Então, a paciência de Deus tem limite, né?
E nós não podemos abusar dessa paciência. Nós precisamos correr para o Senhor enquanto é tempo. Dentro do amor, dentro da benignidade, dentro da paciência do nosso Deus. Louvado seja Deus. O Salmo 103, o versículo 8, diz que o Senhor é misericordioso, é piedoso e longânimo, grande em benignidade. Ele é piedoso, é misericordioso, é amoroso, é longânimo e grande em benignidade. Quando Adão pecou, quando ele caiu da presença do Senhor, ele arrastou a raça humana com ele, quer dizer, afetou toda a natureza humana, o pecado, distanciando o ser humano de Deus. Mas em contraste com esse ato do homem, vem a misericórdia de Deus, trazendo exatamente o contrário. Com o homem veio a queda, a morte, a perdição eterna. Com o nosso Deus vem o perdão, a cura, a salvação e a vida eterna. Enquanto que com Adão veio toda essa destruição por causa do pecado, quando nosso Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, ele vem com exatamente o contrário, o perdão, a cura, a salvação e a vida eterna. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Essa palavra longanimidade é também um dos frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito é paciência, amor. Eu não estou lembrando agora para fazer uma exposição assim, mas a longanimidade é um fruto do Espírito, em que o nosso Deus usa em nosso favor para suportar a humanidade, para suportar o ser humano. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 22, ele diz que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Quer dizer, mesmo os vasos de ira, quer dizer, o ser humano que não se converte, que não teme ao Senhor, que não honra a palavra, que não honra a seu Deus, ele é considerado, chamado na palavra de Deus como vasos da ira. E Deus suporta esses vasos, suporta esse tipo de pessoas, até que, por acaso, porventura, esse ser humano, essa criatura, se volte para ele e se arrependa e ele possa salvar. Ainda Romanos 2, versículo 4, ele diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento. Quer dizer, a pessoa despreza a benignidade, despreza a paciência, despreza a longanimidade, despreza o amor, despreza esse sentimento de Deus que nos suporta, que nos dissimula, que não nos fulmina com a sua ira, esperando que um dia, no momento que a gente queira voltar para Ele, e Ele possa nos abraçar de braços abertos, né? Então essa pessoa acha que Deus deve dar arrependimento, deve suportar para sempre essas pessoas. Mas não, amados. Deus é amor, é misericórdia, é benignidade, mas existe o dia em que tudo isso vai acabar. Deus não... A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. E vai chegar o momento, mesmo na paciência, na longanimidade, na misericórdia, vai chegar o dia em que Deus vai exercer o juízo sobre a terra, porque Ele já fez isso uma vez. E agora nós estamos aguardando os momentos finais da existência da raça humana na terra. Então existe o limite para Deus suportar. Nós estamos, sim, na dispensação da graça,
mas essa graça vai acabar, a porta vai fechar e não há mais como brincarmos com a presença de Deus. Quando, ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 9, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Muitas vezes as pessoas nos interrogam, mas desde que o mundo é mundo que se ouve dizer que Jesus vai voltar. Sim, se Jesus já tivesse voltado, muitas pessoas iriam para o inferno, para a perdição eterna, porque poucos querem dar ouvido à voz do Senhor. Isso eu respondi para uma pessoa que me interrogou uma certa vez. Você diz que Jesus vai voltar, mas desde que você chegou aqui nessa igreja que fala isso e ele ainda não voltou. Eu falei, tem uma razão para isso. Se Jesus já tivesse voltado, você já estava no inferno, porque você não dá atenção à palavra de Deus. Você não quer saber de Deus. Você não busca o Senhor, você não dá crédito à palavra do Senhor. E Ele ainda está te esperando. Não voltou ainda porque ainda está te esperando. Porque não quer que você se perca, mas que chegue ao conhecimento da verdade. Então, amados, a demora do Senhor muitas vezes vai depender também de nós. Porque a palavra do Senhor diz que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim, porque o Senhor não quer que ninguém seja pego como inocente. Eu não ouvi, ninguém me falou, mas todo mundo vai ouvir, todo mundo está ouvindo. Nós estamos na fase, na época da tecnologia, em que todos os meios rápidos de comunicação estão levando a palavra de Deus a todos os lugares. E não há mais ninguém por inocente. E o Senhor está aguardando que até a última vida ouça o seu evangelho, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter, venham ao conhecimento da verdade. E é por isso que o Senhor ainda não veio, mas vai chegar o momento, porque há um limite. A criação, a história da raça humana, ela teve o início e ela vai ter o fim. E nós estamos chegando nesse fim. Nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós lemos em Apocalipse, nos últimos versículos, que o livro de Apocalipse é uma revelação do fim, o fechamento de todas as coisas. Deus iniciou e Deus vai fechar. Ele instituiu a sua igreja na terra e Ele vai levar a sua igreja da terra, queira alguém ou não. Então nos preparemos, não abuse da longanimidade de Deus, porque o dia de amanhã não está na sua mão nem na minha, porque nosso Deus é longânimo, mas também Ele é justiça e Ele não está suportando mais o mau cheiro da terra, do pecado, da injustiça, da iniquidade, da prostituição, da desonra contra o seu nome. E Ele vai exercer sim, porque a palavra de Deus é fiel. Então volte-se para o Senhor, na sua longanimidade, na sua paciência, na sua misericórdia. O Senhor está esperando por você e por mim, e que nós possamos atender a sua chamada agora, enquanto é tempo. Porque vai chegar o momento que Deus não vai mais suportar e Ele vai exercer juízo sobre a terra. E nós já estamos vendo isso. Nós já estamos vendo isso. Porque nós já estamos no princípio das dores, aonde o Senhor está e vai derramar da sua ira. Eu não estou aqui querendo falar isso para assustar ninguém, mas nós temos a consciência, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a longanimidade de Deus tem também um limite. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente e você e eu vamos nos voltar para o Senhor. Amém? Vamos estar orando
Mas antes de orar, eu gostaria que, se você ouviu essa palavra rápida, muito resumida, porque isso é um assunto vasto, nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre isso. Se você gostou dessa palavra, se ela tocou no teu coração, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar essa palavra a mais vidas, a mais pessoas. Deixe o seu joinha, o seu like, clique aí e nos ajude a levar adiante essa palavra, porque mais vídeos você vai receber. E nós temos um cuidado muito grande de falar da palavra de Deus como ela é. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva, deixa aí a sua notificação, ok? Querido Deus, grandioso Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor visite corações nessa noite. Pessoas, Pai, alguém que possa estar ainda indeciso em cima do muro, que ele possa decidir a te servir, sabendo que a longanimidade de Deus não é para sempre, ela tem fim e vai chegar o momento do Senhor exercer a justiça sobre a terra. E nós precisamos estar em tuas mãos, Senhor. Visite cada coração, todos os que ouvirem essa breve palavra, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando e conscientizando cada vida, abençoando, trazendo a paz, trazendo a saúde, trazendo o livramento de pestes dessa doença, Senhor, que tem atingido a face da terra. E nós queremos, Senhor, que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.